Nação Americana, muito boa tarde. Nessa sexta-feira estaremos fazendo a coletiva do nosso comandante Wagner Mancini ao vivo aqui na TV Coelho. Muito boa tarde, Wagner. Boa tarde a todos. É um prazer enorme, depois de tanto tempo aí, voltar a falar, bater papo, falar sobre futebol com todos vocês. Espero que a nação americana aí esteja acompanhando tudo. E agora vamos iniciar as perguntas. Vamos fazer 2 rodadas de perguntas. Cada um faz uma e depois a gente dá a oportunidade quem quiser fazer mais uma pergunta para o Mancini. Começando pela Ana Luísa. Olá, Mancini. Boa tarde. Aqui é a Ana Luísa, da Rádio Inconfidência. E, Mancini, essa é a primeira vez que você está iniciando o ano no comando do América, ao contrário das suas outras passagens, no qual você já entrou com a temporada em andamento. E eu queria saber de você como é fazer parte desse processo de pré-temporada, fazer parte desse processo de escolha para o elenco ideal para o ano de 2023. Boa tarde, Ana Luísa. Não tenha dúvida que você iniciar o ano é muito mais gratificante, porque você tem como já manter uma base naquilo que está sendo realizado. Então, essa importância ela se dá ao fato de que nós mexemos muito pouco no elenco, né? Nós tivemos ali 6 trocas apenas. Então você não tem que começar do zero com todos os treinamentos táticos e tudo mais, explicando e pedindo ao atleta aquilo que normalmente ele deve fazer em campo. Então você ganha tempo nesse sentido, né? As minhas 2 passagens aqui no América, elas iniciaram após alguns meses e com uma outra metodologia sendo aplicada. Então, sempre, por mais que você já conheça o jogador como foi na segunda passagem, a gente sempre perde um pouquinho de tempo e perde também não só em fazer a troca da metodologia, como também dos conceitos de jogo, né? Então, este ano, na minha volta para o América, a gente teve ali um intervalo de uns 60 dias até que os atletas entendessem aquilo que estava sendo pedido para realizar, coisa que nós não teremos nessa mudança de ano. Eu espero que o início do ano já seja um início promissor, porque é uma sequência de trabalho que está sendo conduzida. Vinícius? Boa tarde, Wagner Mancini, Vinícius Silveira, da Rede 98. Prazer imenso falar com você novamente. Depois de tanto tempo, né? Depois de período de férias, de Copa do Mundo, enfim. Mas, em cima da pergunta até do que a Ana Luísa fez e da sua resposta, o América foi ao mercado, trouxe jogadores pontuais, mas principalmente renovou com os principais atletas da temporada. Além de tentar manter esse elenco que deu tão certo na última temporada, nessa temporada que se encerra, é também para manter uma estrutura de jogo, já você falou de metodologia, mas também para tentar manter uma estrutura de jogo, uma forma de jogo, ou até mesmo criar novas possibilidades para uma temporada que, assim como 2022, também vai ser uma temporada bastante corrida? Boa tarde. Boa tarde, Vinícius. Não tenha dúvida disso, né? Tão importante quanto você manter a mesma metodologia é você ter os jogadores que saibam fazer e botar o sistema dentro de campo, né? Quando nós falamos de um início de temporada, de uma virada de ano com 80% do elenco, você tem que, ao longo da temporada, criar situações diferentes de 2021 e 2022, porque o América hoje é um time visto por todo mundo, é um time que muita gente acompanha. O América subiu de patamar e para subir de patamar ele precisa exatamente disso, se manter anos seguidos na Série A, e para isso a gente entende que a melhor proposta seria essa, da gente manter 80% da equipe, fazer algumas trocas pontuais, porque isso também faz parte de cada início de ano, de cada campeonato, de cada ideia nova que se tem para que o seu time possa ser competitivo. Então, o que eu espero do América é exatamente isso, um time que possa ter alternativas, não só de sistema, mas de jogo, e que possa começar o ano da mesma forma que terminou 2022, que ainda não terminou, né, mas que faltam aí 2 dias apenas. Adilson, o microfone, por favor.
Agora sim, agora tá ligado. Boa tarde, Mancini, boa tarde aos companheiros, boa tarde à torcida americana. Bom, Mancini, você falou aí sobre critérios, né, de contratações. Não falou bem em critérios de contratação, mas a manutenção da equipe para o ano de 2023, para a próxima temporada. Eu gostaria de saber de você sobre esses critérios para contratações que foram feitas pelo América e também pela permanência de alguns jogadores, por exemplo, Henrique Almeida, Wellington Paulista e também o jogador Felipe Azevedo. Eu gostaria que você explicasse um pouco, até mesmo para que o torcedor possa entender sobre a permanência desses jogadores e das chegadas para o América para a próxima temporada. Obrigado. Boa tarde, Adilson. Eu ainda não havia falado sobre esse tipo de critério, mas obviamente que hoje é o momento para isso, né? Alguns atletas permaneceram na equipe, alguns atletas chegaram, então eu vou começar pelos que chegaram. A gente priorizou extremos, laterais, né, que a gente teve dificuldade nesse ano, até para que a gente tenha não só um sistema defensivo bem sólido, mas também um ataque eficiente, né? Por isso a chegada desses jogadores. Nem todos os atletas ainda já se apresentaram, mas ao longo da semana que vem outros estarão aqui com a gente, mas é importante falar sobre isso. A gente quer o América com uma cara sempre de um time aguerrido, competitivo, e para isso a gente tem que buscar característica que possa nos oferecer isso dentro de campo, né? Então, por isso a vinda do Matheus Gonçalves, o acerto com o Nino Paraíba, o Wanderson, zagueiro que já chegou, já está integrado. Eu não vou citar muito aqueles que ainda não chegaram por força de contrato, mas é importante a gente dizer que nós reforçamos bem alguns setores do time e vamos iniciar assim, mas ao longo da temporada, obviamente que outros atletas podem surgir, até porque o nosso pensamento é deixar o América cada dia mais forte. Acho que o América vive um momento muito interessante na sua história, e é necessário que a gente, entendendo isso, possa fazer sempre o melhor pelo clube. E o critério daqueles que ficaram, e aí você citou Henrique, Wellington Paulista, Felipe Azevedo e alguns outros também, a gente entende que o futebol ele também é jogado no dia a dia, dentro do CT, dos treinamentos. Eu tenho que olhar também muito para gestão de grupo, aqueles atletas que me ajudam muito, não só dentro das partidas, mas também ao longo do dia a dia. Então, todos eles têm uma função muito importante e funções específicas dentro do grupo. A temporada é muito longa, nós vamos iniciar num Campeonato Mineiro, vamos entrar na Copa do Brasil, na Sul-Americana e depois a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. Então é importante que a gente analise isso para uma entrada de ano, mas a qualquer momento a gente pode fazer as alterações que achar necessário, mas enfatizando agora esses atletas no nosso olhar, eles mereceram a renovação e por isso eles estão aqui com a gente. O Alisson. Mancini, boa tarde, prazer enorme falar contigo. Eu sou o Alisson Fernandes, do canal Soldeca. Nessa temporada, em muitos momentos, o América sofreu para transformar em gols as oportunidades que criava, né? Na entrevista depois do último jogo contra o Atlético Goianiense, você chegou a dizer que seria necessário subir a régua e aumentar o poder de finalização do nosso ataque para 2023. Os reforços ofensivos já anunciados pelo América são Matheus Gonçalves e Dadá Belmonte. Eles representam essa subida de régua aí que você pediu ao fim da última temporada, ou nós podemos esperar por mais reforços ofensivos? Boa tarde, Alisson. Olha, a pergunta é interessante porque ela confronta com aquilo que eu falei na última partida do Campeonato Brasileiro, de subir a régua, e quando eu falo em subir a régua, eu também falo em subir a régua dos atletas que estão no América, né? A chegada do Dadá, do Matheus, elas vão contribuir com velocidade,
com saída de contra-ataque, com transição, mas não sei, sinceramente, se em número de gols feitos. Eu espero que sim. Mas eu acho que o mais importante é a gente entender que essa subida da régua é exatamente para aqueles atletas que tiveram as oportunidades, porque o América foi um dos times que mais criou no campeonato e que pior finalizava. Então nós temos que entender isso e fazer com que o nosso ataque seja mais efetivo a partir do momento em que estiver à frente do gol. Uma coisa é você aliar técnica com velocidade, outra coisa é você não ter uma boa finalização, que é o que aconteceu no ano 2022. Então, para esses atletas que permaneceram, o recado é o mesmo. A gente tem que aumentar o número de gols, porque se nós tivéssemos feito talvez 4, 5 gols a mais num campeonato de 38 rodadas, talvez a gente estivesse falando de uma Libertadores da América agora. Então, nós sabemos muito bem quais são as nossas deficiências, sabemos também que temos pontos positivos bons e que serão usados ao longo da temporada, mas especificamente uma equipe que chega tanto à linha de fundo e que finaliza tanto, tem que ter o melhor aproveitamento, sim. Boa tarde, Mancini. Prazer estar falando contigo. Lucas Prates, do programa Terça do Coelho. Nessa mesma coletiva citada pelo Alisson, você falava na chegada entre 6 e 7 reforços para essa temporada que se inicia semana que vem. Já foram anunciados 5. Eu não sei se nessa conta se vocês já contavam com a não permanência do Conte, se esse número pode subir para 8. Mas o que me chamou a atenção é que o América foi muito rápido ao mercado para repor a saída do Conte, sendo que a gente conta já com um bom número de zagueiros no grupo. Eu queria saber de você o seguinte: a gente acompanhando sua carreira, percebe que você é um treinador que sempre também gostou de ter a opção de trabalhar com uma linha de 3 e às vezes até de 5 defensores. E poucas vezes foram utilizadas aqui no América, muito das vezes durante as partidas, até para conseguir segurar uma vitória. A pergunta é o seguinte: esse ano o Mancini também pensa em trabalhar o América com uma linha de 3 defensores em algumas partidas, até mesmo com uma linha de 5 defensores? Boa tarde, Lucas. Olha, desde o primeiro dia, né? Aí eu vou voltar na pergunta lá da Ana Luísa. O fato de você iniciar o ano já com toda a estrutura a seu dispor faz com que a gente ganhe tempo também na parte tática, né? É importante que hoje qualquer time de futebol saiba jogar com linha de 4, com linha de 3 e com linha de 5, porque o futebol exige isso. Às vezes você faz a linha de 5 até com o extremo do lado oposto. Mas é importante que você tenha uma equipe que saiba jogar com todas as formas, com todos os sistemas, e isso eu tenho cobrado muito de todos os atletas, porque em cada jogo é uma história diferente. A gente acabou de assistir uma Copa do Mundo, onde a Argentina, com o Scaloni, mudou quase que radicalmente em todas as partidas a forma de jogar, e eu penso muito igual sobre futebol. Eu vou jogo a jogo, eu olho muito o adversário, eu quero causar desconforto no adversário, olhando o lado positivo e o lado negativo que todas as equipes têm, assim como nós também temos. Então é importante que você tenha variações, não só para utilizar em cada partida, mas dentro da própria partida, porque muitas vezes as equipes elas estão preparadas para aquilo que você pode fazer, que foi baseado nas últimas partidas, e se você ao longo do jogo fica mudando o sistema, há uma dificuldade de marcação para isso, mas para isso você tem que ter um time bem treinado, que é o que eu espero sinceramente que no início de janeiro agora a gente já consiga fazer para que o América possa ter exatamente isso.
E sobre as contratações, o número de 5, 6 e tudo era mais ou menos uma estimativa. A gente perdeu o Conte, já imediatamente a gente já acertou com o Wanderson. Houve também a contratação do Benítez, que não era um jogador do América, então talvez aí a gente tenha chegado a 6 jogadores. E ao longo do ano podem surgir novos nomes, né? A gente agiu rápido porque nós fizemos um planejamento bem feito. Desde outubro a gente estava monitorando os atletas, né? A partir do momento em que eu renovei contrato com a América para mais 2 anos, a gente já passou a pensar no ano 2023, e a gente conseguiu rapidamente repor as peças, né? Mas, volto a dizer, ao longo da temporada, outros nomes podem aparecer também. Edivaldo. Boa tarde, Mancini. Prazer falar contigo. De antemão, já desejo um 2023 especial para você, para o América, que seja um ano melhor que 2022. Mancini, eu lembro da última coletiva que eu participei contigo, lá no jogo contra o Atlético Goianiense, você citou sobre as posições. Você acredita que o América agora vai esperar o Campeonato Mineiro para saber se busca algum reforço no mercado ou pode demorar um pouco mais? Boa tarde, Edivaldo. Eu sinceramente não saberia te responder isso, porque o América está atento ao mercado, né? Nós temos uma equipe de analistas que estão aí dia a dia analisando e vendo tudo aquilo que está acontecendo no mercado. A gente teve que atuar antes das outras equipes, até para que não sofresse a concorrência de outras equipes com um poder aquisitivo maior, mas ao mesmo tempo a gente está sempre antenado. Então nós temos pessoas, olheiros, observadores, em vários estados do Brasil, exatamente para que a gente possa, de repente, buscar algum jogador que se destaque nos estaduais. Mas não necessariamente a gente vai reforçar a equipe após o estadual. Pode ser que isso aconteça antes, ou pode ser que o momento certo seja lá na frente, né? O mais importante é que eu tenho a garantia da diretoria, do Salum, do Euler, do Fred, do Dover, enfim, que o América está atento a isso e que se tiver que trazer mais alguém, vai trazer. Eu fico feliz quando eu vejo uma equipe em ascensão. O América hoje é uma equipe em ascensão e eu não estou falando de dentro de campo, não. Eu estou falando de fora de campo, uma equipe que vem a cada dia se profissionalizando, e isso que eu estou respondendo aqui faz parte de planejamento, de estrutura de orçamento, entendeu? Então o Salum está sempre muito atento a isso daí, e eu tenho certeza que se a gente encontrar um atleta que possa realmente nos dá o retorno que todos nós esperamos, seja na marcação de gol, seja no aspecto defensivo, a gente com certeza vai atrás. Pessoal, vamos abrir a possibilidade de mais uma pergunta para cada um. Quem quiser fazer pergunta, basta seguir a ordem que está aí no chat, respeitar essa ordem. Quem desejar fazer mais uma pergunta pode a partir de agora. Mancini, falando sobre os compromissos que o América vai ter em 2023... nesse ano de 2022, o América disputou pela primeira vez uma competição internacional, que foi a Copa Libertadores, e foi importante, né, para o América pegar essa bagagem, e agora vai ter a Sul-Americana, que vai ser a primeira vez também do Coelho nessa competição, mas é a segunda vez seguida em uma competição internacional. E eu queria saber de você, o que mudou de lá para cá? Qual que vai ser a mentalidade do América nesse ano de 2023 em relação a essa competição, que vai ser muito importante também? Nós lutamos muito pela Libertadores, mas a gente também acha que a Sul-Americana pode nos dar um destaque muito interessante, né? Porque não é fácil você chegar a uma Libertadores e ter um bom desempenho, e ao mesmo tempo a Sul-Americana pode te proporcionar até mesmo uma ida
a Libertadores 2024, né? Então nós temos que pensar com muito carinho. Foi um ano de muito aprendizado. O América, se ele tivesse num outro patamar ao longo do ano, se nós tivéssemos jogado a Libertadores talvez depois de agosto, de setembro, talvez o desempenho e o desfecho daquela chave na Libertadores poderia ter sido outro. Porque o time amadureceu de uma forma muito interessante, não só dentro de campo mostrando para todo mundo aquilo que nós mostramos, mas internamente, através de viagens, de jogos encavalados, de saber o que o grupo podia me dar de resposta, de recuperação. Então, os ensinamentos eles são muito amplos, né? A gente não pode ficar focado somente no resultado, mas eu acredito que todos aqui no América hoje estejam mais qualificados quando a gente olha para a América do Sul. A gente vai voltar a disputar um campeonato no continente, e isso gera para nós uma alegria muito grande, porque o América ele está se consolidando na Série A, já vai para o 3º ano consecutivo, que é um fato inédito na sua história, o 2º ano jogando uma competição sul-americana, e isso tem que gerar para a gente motivação suficiente para que o América possa realmente atingir todos os objetivos propostos, as metas que nós já fizemos para 2023. Eu acho importante falar sobre isso com o atleta, porque o atleta tem que saber aonde ele vai ser cobrado, o quanto ele vai ser cobrado, porque a partir do momento em que se dá a estrutura também tem que se cobrar, e a cobrança está muito inserida dentro não só da minha metodologia, como no dia a dia do futebol, para o crescimento de todo mundo. Mancini, o América, em cima desses compromissos que o América tem em 2023, tem também o Campeonato Brasileiro. É o 3º ano consecutivo do América na Série A do Campeonato Brasileiro. É uma estabilidade que o América conquistou na Série A, depois de muito tempo subindo, descendo nessa gangorra toda. E neste ano, pelo menos na minha ótica, o Campeonato Brasileiro está com uma nota de corte bem maior, com as presenças de Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco. Na sua visão, hoje o elenco do América é capaz, com esse Campeonato Brasileiro desse ano, que para mim será mais forte que o desse ano de 2022, o elenco do América hoje é capaz de repetir uma campanha no Campeonato Brasileiro desse ano, ou você imagina que mudanças podem acontecer até mesmo para atingir um nível de competitividade do que o Campeonato Brasileiro do ano que vem merece? Olha, se nós analisarmos os anos de 2021 e 2022, antes de começar o campeonato, talvez todo mundo iria botar o América como um possível clube a brigar lá embaixo, né? E a gente surpreendeu, e eu também acho que este ano que nós vamos entrar, 2023, o campeonato tem uma tendência de ser mais disputado, mais forte, com equipes maiores. Mas essas equipes maiores, elas também podem se desestabilizar a partir do momento que estiverem lá embaixo. O peso para uma equipe dessa fazer parte lá de baixo, da parte de baixo da tabela, ela também leva a um desespero maior. A gente tem que entender o campeonato, saber que da mesma forma que um bom elenco pode te gerar pontos importantes, você também remontar uma equipe para jogar um campeonato brasileiro, que é o que essas equipes vão passar, porque essas equipes não vão disputar a Série A com o mesmo time da Série B. Então são equipes que vão vir dispostas a buscar um entrosamento no campeonato estadual para chegar no brasileiro. Enquanto isso, algumas equipes que permaneceram, que é o caso do América, já vem com uma locomotiva desde 2022. Então eu sinceramente acredito nisso. Acredito numa continuidade de trabalho, acredito num time mais maduro, que já conhece o campeonato. Hoje o América pode, os atletas podem sentar aqui onde eu estou e falar do Campeonato Brasileiro com mais propriedade. 2022 eles não podiam, eu até falava para eles isso.
Nós estamos voltando à Série A e é difícil você ter parâmetros, né? A partir do momento em que você está o terceiro ano seguido, com quase a mesma base, você pode falar um pouquinho mais. Então, eu acredito exatamente nisso. Talvez o melhor time tecnicamente não seja o campeão brasileiro, como aconteceram nos últimos anos. Mas eu tenho certeza que um dos times mais competitivos, que é o que eu espero do América, com certeza vai brigar e tem uma grande possibilidade de se manter na Série A. Mancini, fazer contratações é importante, faz parte do processo de todas as equipes, mas também valorizar a base é um fator principal e um fator também, eu acho que até preponderante. O América tem em seu DNA formador revelar sempre grandes jogadores vindos da base. E tem aí uma Copa São Paulo que está chegando. Eu acredito que você, sua comissão técnica, deve observar os jogos do América quando puder, logicamente. Mas eu quero falar de um jogador em específico, o Rodriguinho. Ele jogou com você, fez um golaço pela Copa do Brasil e depois ele voltou para a base. O que o Rodriguinho ele pode agregar para o teu time na próxima temporada? Então, Adilson, por onde eu passei, eu sempre utilizei muito a base, né? Eu sou um cara que acredito muito no talento e acho que jogador de futebol não tem idade. Ele pode adquirir maturidade ao longo do tempo e melhorar a sua performance, mas quem sabe jogar futebol sabe com 15, com 20, com 25 ou com 30, né? Você vai aperfeiçoando algumas coisas. Eu acho que a grande mudança é a mudança física no atleta, né? Mas ao mesmo tempo eu sou um cara que analiso muito o jogador da base para ele chegar no profissional. Eu acho que em algumas vezes, e aí eu estou falando de maneira ampla, por todas as equipes que eu já passei, existe uma necessidade muito grande de se colocar o jogador no profissional de qualquer maneira. E eu sou contra isso. Eu acho que o jogador, para chegar no profissional, ele tem que ter todos os requisitos básicos para ser um profissional. Ele tem que bater bem com as duas pernas, ele tem que cabecear bem, ele tem que dominar bem. Eu, como ex-atleta, e por ter participado de uma das melhores bases do Brasil, que era o Guarani de Campinas, eu sou muito, muito criterioso para isso. Então, eu estou te falando de uma forma ampla. O América tem DNA de formador e isso é muito importante, porque eu gosto do jogador jovem. E especificamente falando do Rodriguinho, ele teve oportunidades comigo, ele foi muito bem em alguns jogos, caiu um pouquinho em outro, que é fruto da idade. É óbvio que você sempre vai ter, no começo, quando um jogador da base entra no time profissional, ele vai ter algum tipo de oscilação. Às vezes é física, às vezes é emocional, né? E ele acabou voltando para jogar lá na base porque ele perdeu o espaço aqui. Ele perdeu o espaço, não é o Mancini que vai falar o porquê. É o Rodriguinho que tem que mostrar dentro de campo, assim como qualquer outro jogador. A perda de espaço, ela acontece por N motivos. E eu já conversei com todos os garotos sobre isso. Acho importante que os atletas cheguem ao profissional, mas eles vão ser avaliados. Para poder jogar no profissional do América, tem que ter requinte, tem que ter fisicamente uma estrutura que suporte as partidas, porque a gente exige disso. Então, quem tiver neste nível vai chegar no profissional. Eu não posso pegar o jogador da base para treinar no profissional. Simplesmente para eu dar treino para ele para melhorar parte técnica ou parte física. O jogador tem que chegar para mim pronto, porque eu estou no profissional. O nome já diz, profissional. Ele, para ser um profissional, ele tem que ter todos os requisitos básicos. Eu vou acompanhar a Taça São Paulo, espero, sinceramente, que vários atletas possam integrar o nosso elenco, e a Taça São Paulo é uma grande vitrine para isso, e eu fiz questão
falei para o Fred Cascardo isso, eu quero que todos os atletas que puderem joguem a Taça São Paulo, porque eu tive a oportunidade, é uma Copa do Mundo para todos esses garotos, eu acho que é o momento onde eles têm que brilhar e buscar o melhor da carreira deles, então este é o momento, às vezes o cara não joga a Taça São Paulo, sobe para o profissional e não tem oportunidade do profissional. Então eu estou dando para eles a oportunidade deles jogarem e mostrarem para todos nós que eles podem estar aqui com a gente. Mancini, queria que você falasse aí sobre 3 jogadores do meio de campo. Primeiro o Alê, que terminou a temporada atuando mais como primeiro volante, queria saber se a tendência é que ele continue sendo usado nessa função em 2023. E a outra dúvida é sobre Martinez e Benítez. Na sua visão, eles vão disputar a posição entre eles ou você enxerga a possibilidade aí dos dois jogarem juntos? Olha, Alisson, eu sinceramente fico feliz porque até boa parte da temporada eu não tinha tantas opções assim, né? E a partir desse momento eu vou ter alguns atletas que me dão uma parte ofensiva com um pouquinho mais de intensidade, com um pouco mais de qualidade, né? O Ema chegou e o Ema é um cara que ele consegue fazer o jogo do Alê e do Juninho e consegue também chegar à área. O Benítez, eu acho que dos 4 aí, é o atleta um pouquinho mais diferente, mais ofensivo, mais genial em termos de técnica, mas que sofre mais no sentido de marcação, né? Então eu vejo Juninho, Alê e Emanuel no mesmo sentido, no mesmo nível, né? O Alê terminou jogando de volante, ele pode começar o ano, como eu posso optar por um meio campo, dependendo da partida, com a volta do Cal também, que oscilou um pouquinho em 2022, mas que fez um 2021 maravilhoso. E quando eu percebo que o atleta está oscilando, porque às vezes acontece, porque eles não são máquinas, eles têm uma vida aí fora, nós temos que entender isso também, e às vezes o cara cai um pouquinho de rendimento. O mais importante é a gente ter esses atletas bem para que todos eles possam entrar, e eu tendo mais atletas no setor, eu posso mudar a configuração do meio campo, eu posso, por exemplo, jogar com os 4, jogar com losango, com 2 à frente, com 1 aberto, enfim, ele me dá a possibilidade de uma versão diferente que pode ser utilizada também. Mancini, o ano passado, o América praticamente teve que abdicar do Campeonato Mineiro devido, né, aos confrontos da pré-Libertadores. Esse ano, ao contrário, a gente só tem o Campeonato Mineiro, até porque a final do Mineiro é dia 8 e a Sul-Americana só começa no dia 5 de abril. Então, a gente vai ter o Campeonato Mineiro para realmente entrar com o que a gente tem de melhor. O América não venceu o Atlético Mineiro desde 2016. Com você, venceu. A gente não ganha o Campeonato Mineiro desde 2016. O torcedor americano pode esperar que com você também a gente vai voltar a vencer o Campeonato Mineiro? Olha, Lucas, eu não sei se a gente vai vencer, porque, e até a Copa do Mundo nos mostrou isso agora, o futebol ele é imprevisível, mas pode ter certeza que nós vamos lutar para ser campeão do Campeonato Mineiro. Mesmo que nós tivéssemos na Libertadores, na pré-Libertadores, e tivéssemos jogos já no final de janeiro, eu não abriria a mão do Campeonato Mineiro, porque eu nunca abri mão de campeonato nenhum. Eu acho muito importante quando você valoriza todas as competições, porque elas são importantes para alguma coisa, ou para o crescimento de todo mundo, ou para o fortalecimento da marca, ou para o fortalecimento do clube, da estrutura. Então eu estou aqui assumindo um compromisso que eu não gosto de poupar jogadores, não gosto. Em alguns momentos é necessário poupar. Por exemplo, nós temos ao longo do Campeonato Mineiro, numa semana, entre Cruzeiro e Atlético, nós temos um jogo fora de casa, em São João del Rei, numa terça-feira. É sábado, terça e sábado. Talvez para esse jogo eu tenha que usar.
mas eu não gosto, sinceramente, de ficar mudando o time toda hora. Eu acho que o jogador de futebol ele tem que ter estrutura para jogar todas as partidas, assim como sempre aconteceu. Às vezes eu vejo alguns companheiros nossos de profissão falando sobre calendário, se queixando. O jogador quer jogar, o jogador gosta de jogar. Quanto mais jogos tiver na semana, para ele, melhor, porque ele menos treina e mais joga, mais aparece, mais se diverte. Ao mesmo tempo em que eu acho que um time de futebol tem que ser extremamente competitivo e fiel ao sistema de jogo, eu quero que meus atletas se divirtam em campo. Eu quero que eles sejam agressivos para fazer o gol, que sejam corajosos. Então, isso eu passo para o atleta todos os dias. E como é que eu posso pensar dessa forma e começar a poupar o jogador para que ele não jogue o Campeonato Mineiro? Que, felizmente, esse ano a gente não vai ter a concorrência de ninguém. Só nos 2 jogos da final, se o América lá estiver, e eu espero que esteja, a gente começa a Sul-Americana entre os 2 jogos. Nós temos adversários fortes, concorrentes fortes, sempre tem um ou outro time do interior também que incomoda, e é óbvio que a gente respeita todas as equipes, mas o desejo e a intenção é chegar ao título, sim. Mancini, então com esse cenário, vou emendar a primeira perguntinha simples e depois uma segunda. A tendência é que você não priorize uma competição em 2023. E para fechar, você falou tecnicamente sobre o Martinez e o Benítez. Acho que para tranquilizar o torcedor, você tem um retorno da parte de preparação física do América, fisicamente dos dois. A gente sabe que o Martinez, obviamente, já está treinando com a equipe, felizmente se recuperou da lesão, mas o torcedor fica sempre preocupado com a parte física dos dois. Olha, primeira resposta sobre priorizar o Campeonato Brasileiro, a Sul-Americana, a Copa do Brasil. Hoje é muito difícil eu falar sobre isso, porque com certeza a ideia aqui é que a gente chegue nas finais de todos os campeonatos, mas a gente sabe o quanto vai ser difícil e o quanto pode impactar ao longo da temporada. Quando tiver que fazer trocas, eu vou ter que fazer. Mas esse negócio de priorizar um campeonato em detrimento do outro, eu não gosto, não aceito, acho que isso é contrário ao futebol. Sobre Benítez e Emanuel, os dois, a gente optou esse ano, até para que todo mundo tivesse um período de férias e que a gente não tivesse que retornar para dar uma folga no Natal e no Ano Novo, a gente optou por um esquema um pouco diferente, remoto, de 16 a 26 de dezembro, e nós tivemos resultados brilhantes com isso. Até nos motiva a passar essa informação para frente, porque todos os atletas foram extremamente profissionais, fizeram tudo aquilo que foi passado, e quando a gente se apresentou no dia 26, nós não tivemos ninguém abaixo, muito pelo contrário, todos os atletas chegaram com nível de força muito bacana, com a parte aeróbica também já inicializada, então a gente está tendo quase que o mesmo ritmo de treinamento que nós tínhamos há 50 dias atrás. E os dois jogadores estão muito bem fisicamente, a gente sabe, em relação ao tempo, a uma semana de treinamento aqui e a 2 semanas de treinamento feito antes disso em fase remota, né? Então eu posso adiantar a todos que há um cuidado especial com alguns atletas para que eles não possam passar do ponto e a gente perdê-los por uma lesão ou outra, mas eu posso aqui afirmar que com certeza esse ano a gente terá muito menos lesão, porque os atletas já estão mais adaptados e a gente vai tentar não só desses 2 jogadores citados, mas elevar o nível físico do América, que já foi muito bom em 2022, e acho que foi um dos pilares para que a gente fizesse a campanha que nós fizemos, a temporada que nós fizemos, mas a gente quer melhorar um pouquinho, é uma das metas que nós temos para 2023. Obrigado, pessoal. Aproveitando para desejar um feliz 2023 para você, Mancini, para todos os jornalistas. Eu aproveito não só para desejar a todos vocês aí que fizeram parte da entrevista, mas a todos aqueles que assistiram à TV Coelho.
os seus familiares, os amigos e tudo mais, que todo mundo tenha uma ótima passagem de 2022 para 2023 e que a gente consiga, logicamente, fechar com chave de ouro, emocionalmente, de uma forma divina, 2022, e que a partir de segunda-feira aí seja um novo ano para todos nós e que a gente vislumbre muita prosperidade para todos. Obrigado. Feliz 2023 para toda a nação americana. Retornamos na segunda-feira com a sequência da pré-temporada. Grande abraço.